Maravilha. Boa tarde, gente, tudo bem? Agora a gente está iniciando aí a nossa quarta semana do Eixo de Talentos, que a Débora está organizando e está puxando junto com vocês. Já vi alguns rostinhos desde a última vez. Sejam muito bem-vindos novamente e tem novos aqui também. Muito obrigada, Diana, maravilhosa. A Diana, pessoal, ela vai se apresentar, obviamente, mas ela fez parte do nosso primeiro encontro de abertura, que foi lá na UCB presencial, na Católica, né, em Brasília. E assim, fantástico. A galera ficou apaixonada nela e tenho certeza que esse é o segundo para ter cada vez mais em conjunto aqui, não só com o DEF inovador, mas com a Softex, um tema tão necessário e tão leve. Não sei se vocês, né? Pelo menos eu tive essa impressão. Quando eu entrei aqui e vi a musiquinha rolando, eu falei, caramba, massa, adoro. Já dá uma quebrada no clima, né? Ainda mais por ser uma sexta-feira, aquela questão de ser da nossa agenda, nosso cronograma ser todas as sextas às 5 horas da tarde. Claro, né? Isso foi uma maneira de tentar ter uma abordagem com uma galera bacana, mas de qualquer maneira a gente sabe que tem seus desafios. Mas, de qualquer maneira, a Diana está no grupo, ela vai se apresentar um pouquinho aí. Ó, essa mulher é incrível. Então, assim, aproveitem a jornada e eu vou ficar aqui, ó, só aguardando. Beijos. Bom, gente, que responsabilidade, hein? Eu tô aqui, tipo, uma princesa. Tem horas que eu me sinto uma princesa, tem horas que eu me sinto um zumbi, porque saúde mental não tá em dia às vezes, né, gente? Faz parte. Vicky, muito obrigada pela abertura e pelo convite. Então, Júlio, Léo, Giovana, Maíra, a Disvânia ou Vânia, a Érica, sejam bem-vindos, mais as outras pessoas que eu não consigo ver o nome. Gente, eu sei que vocês estão aí fazendo mil coisas do outro lado. Eu não sou a facilitadora Juju carente, que vou ficar pedindo para vocês ligarem a câmera, fiquem tranquilos. A gente preparou uma pauta realmente. Imagina se vocês estivessem fazendo 5 anos de terapia. 5 anos de terapia, todo mundo quer, né? Precisamos. Vocês vão ter nessa 1 hora comigo, nessa palestra interativa, porque eu não vou ficar só falando, vocês vão participar também. 5 anos de terapia em 1 hora. Essa é a pessoa que promete tudo e não sabe se vai entregar, mas prometer a gente promete. Então, vamos começar do começo. Eu vou compartilhar com vocês umas telas e vou mandar aqui no chat alguns links para vocês interagirem comigo pelo mente.com, ok? Então, vocês vão ter só um trabalho nessa sextou de hoje, que é interagir comigo, escrevendo e trazendo as percepções de vocês sobre saúde mental, o que está bom, o que não está, e por aí vai. Vicky, eu quero te pedir um apoio para você sempre me dar feedback se o compartilhamento tá bom, não tá? Pode me interromper a qualquer momento, tá? Perfeito. Bom, galera, a gente está, então, na trilha de capacitação de talentos aqui pelo DF Inovador. É um prazer muito grande representar um tema tão importante para mim, que é a saúde mental, né? Para início de conversa, eu quero que vocês olhem para esse ser que está aqui e vejam se vocês reconhecem alguma familiaridade, né? Nós somos da mesma família, nós somos seres, assim como esse aqui, que há muitos séculos atrás viviam em tribos. Eles coletavam e caçavam. E lá na alma da gente, não importa quanto tenha passado, nós ainda somos todos hashtags caçadores e coletores. Nós amamos andar em bando, viver em tribos. A gente gosta de sentar ao redor de uma fogueira e conversar e fofocar, porque a rede social nada mais é do que uma grande fogueira onde a gente senta e fofoca da vida alheia. A gente tem dentro da gente esse DNA de andar juntos, de progredir juntos e de viver no coletivo. Mas parece que, ultimamente, a gente não está mais conectado com essa nossa ancestralidade. A gente está virando meio zumbi. A gente está perdendo a nossa humanidade. A gente está deixando de ser um homem ou uma mulher que se conectam uns com os outros e com a sua essência, e estamos perdendo a nossa vida, né? O que são os zumbis no final? São seres humanos que estão mortos por dentro. Eles conseguem andar, mas eles não conseguem sentir nenhuma emoção, eles não trabalham em coletivo, eles estão catatônicos, digamos assim, e nós estamos vivendo um mundo e uma era onde a gente está virando meio que zumbis, e é daí que vem o processo de adoecimento mental que a gente vive, né?
E agora eu vou pedir que vocês escaneiem esse QR Code para quem está no computador. E para quem não está no computador, vai clicar no link que eu vou mandar agora no chat para você interagir comigo e a gente fazer essa 1 hora da sua vida valer a pena, porque eu não sou interessante o suficiente para passar 1 hora falando na sua cabeça assim aleatoriamente. Então, eu vou interromper o compartilhamento, vou mandar o link, você vai clicar agora nesse link e você vai acessar o mente.com. Acesse esse link aí e responde o que eu vou te perguntar. Aliás, responde não, porque agora a gente vai fazer primeiro um check-in. Então, vamos lá. Deixa eu voltar, compartilhar minha tela. O que eu quero que você fale? Eu quero que você me diga qual o mood que você tá nesse dia de hoje. Dá um likezinho para eu saber quem entrou aí, ó. Tem 5 pessoas, dá um likezinho para a gente ver. Clica no link, acessa. Vamos fazer um check-in diferente? Qual é o meme, ou qual é o zumbi, ou qual é o homem das cavernas ou a mulher das cavernas que te representa no dia de hoje? Simbora? Então, bora. Você vai clicar com o seu dedo em cima da figura que mais te representa quando você pensa em saúde mental. Você tá tipo mulher, homem das cavernas, que tá com a sua tribo, ou que tá atacando o porrete em cima da galera, meio bruto. Você tá meio Homer Simpson, tá com aquela saúde mental meio raivoso, querendo destruir tudo. Ou você tá como eu, tem horas que é princesa, mas tem horas que é zumbi, não sabe bem como é que é. Então, basta colocar o seu dedo em cima e clicar para a gente ver o nosso mapa de calor. O quantos de nós aqui nos identificamos uns com os outros nesse mood saúde mental. Não sei se vocês sabem, né? Mas o Frankenstein, ele é metade ser humano, metade monstro. E às vezes, quando a nossa saúde mental não tá boa, a gente vira meio um monstro mesmo. E tá tudo bem, faz parte, né? Então, vamos lá. Cliquem aí para eu ver. Ó, até agora tem 11 pessoas. Interagem comigo, porque essa palestra foi feita para vocês, né, gente? O que vocês vão escrever para mim vai guiar o que eu vou falar na palestra. Então, eu tenho um script, mas eu vou trazer aqui conteúdos que têm a ver com as necessidades de vocês quando a gente pensa em saúde mental. Então, temos muitas mulheres aqui, ou pessoas que se identificam como mulheres, que estão se sentindo meio princesas. Algumas estão Frankenstein. Eu vi que a Vicky tá a própria mulher Crude aí. Não sei quem assistiu esse desenho, mas ela é uma mulher super disruptiva, né? Para quem assistiu, eu vou lembrar, e para quem não assistiu, não tem problema, o filme dos Croods fala sobre o homem, a era paleolítica, que eles queriam sair da caverna, e ela era uma mulher que queria sair da caverna, queria explorar o mundo, e o pai tinha muito medo, né? E vocês vão entender que eu estou falando de caverna, porque tem tudo a ver com a saúde mental da gente, tá? Agora, eu quero que vocês escrevam aqui. Em uma frase, pode ser uma palavra. O que tem tirado a tua saúde mental recentemente? Escreve para mim aqui, para eu ver e entender o que está acontecendo aí na vida de vocês, qual é o bicho que está pegando, que está tirando a saúde mental de vocês. Minha mãe. Gente, eu acho que toda mãe tira a saúde mental da gente. Eu acho que toda mãe. A mãe é o ser que a gente mais ama, mas é o ser também que a gente tem mais conflito, né? Faculdade é complicado. Faculdade, gente, eu tenho umas 6 formações aí, eu vou te falar, viu? Não fica fácil, não. Você envelhece, mas continua sendo desafiador. Ó, relação familiar sempre é desafiador, né, gente? Sempre é. Relacionamentos amorosos podem adoecer a gente mentalmente, isso é super sério. Sabia que eu vou falar de estresse hoje? Eu vou contar para vocês o que é estresse, os tipos de estresse, e tem jeitos de manejar o estresse. Panorama político. Quem que vai ter saúde mental nesse Brasil, hein, gente? Não tem como ter saúde mental nesse Brasil com a segundo turno aí e tanta polarização, né? É para adoecer mentalmente, fisicamente e até espiritualmente também. Concordo. Muito bom, gente. Obrigada por responderem. E agora eu quero saber mais uma coisa. Respira fundo e pensa. Se você tivesse uma varinha mágica para resolver os seus problemas emocionais, não vale dizer que vai matar um certo grupo de pessoas que votam em algum tipo de candidato, tirando isso. Se você tivesse a varinha mágica, o que você faria para resolver os seus problemas emocionais? Joga para o universo aí, vai. Joga para o universo, assim, ó. Fazer um download de terapia, conseguir acabar um relacionamento, acabar a faculdade, alguém fazer o seu TCC. Opa, não pode falar isso, né? Jamais. Eu acabaria com a insegurança. Alguém escreveu aqui que acabaria com a insegurança.
Eu não sei, olha, esse ponto que você está trazendo aí pode dar para a gente dar uma polemizada, porque a insegurança, ela é a nossa, somos yin e yang, né? Luz e sombras. Uma pessoa que é muito segura, ela só pode ser muito segura se um dia ela tiver sido insegura e tiver vencido os desafios, né? E obrigar minha família a fazer terapia de família em grupo, para lavar roupa suja e tentar resolver esse trem. Sim, gente, terapia. Eu faço terapia, meu marido faz terapia, e é só por isso que a gente está casado até hoje. Concluir a faculdade, iniciar uma residência, que massa. Com certeza você vai dar conta. Não sei como vai estar a sua saúde mental até o fim, mas você vai chegar lá. Faria as pessoas escutarem mais as outras. Ai, gente, é tão sério isso, né? Se a gente fosse mais ouvido pelas pessoas que a gente ama, a gente teria tanto menos sofrimento e problemas de saúde mental. Paciência. Quando a gente não tá bem, a nossa paciência, ó, fica em esgotamento, vai para o zero, né? Ó, outra pessoa falou aqui, vamos lá. Tiraria a impaciência que eu tô com os meus pais. Sim. Eu resumindo para vocês, né, daqui a pouco eu vou me apresentar formalmente, mas eu sou terapeuta também, consteladora familiar, e eu posso dizer para vocês que geralmente a base dos problemas mora na relação com os familiares, tá? Geralmente o resto é mais sintoma. Dinheiro, uma pessoa colocou aqui, é verdade, o dinheiro resolveria muitos problemas, não só de saúde mental, né, também. Autoestima, trabalhar autoestima, seria menos preocupado. A gente vai falar também sobre isso, viu? Sobre preocupação. Qual é o sentimento, a situação que faz a gente ficar preocupado? Vamos falar disso também, né? E faria o meu coração se apaixonar só por quem fosse emocionalmente saudável, concluir a faculdade e arrumar emprego. Você quer ganhar na loteria, né, meu querido, minha querida, ou meu querido, né? Você só quer achar uma pessoa saudável emocionalmente? Eu queria te contar que parece que está em falta no país. Nos últimos 2 anos pós-pandemia, ninguém está emocionalmente saudável aqui. Bom, muito bom, gente. Muito obrigada. Acho que eu não tenho uma varinha mágica para resolver os problemas de vocês, mas já dá para a gente ir sentindo que parece que está todo mundo na mesma vibe. Temos desafios diferentes, mas, de maneira geral, falar de saúde mental nunca foi tão urgente pós-isolamento, e vocês que estão numa fase da vida tão decisiva, né? Bom, quem sou eu no jogo do bicho? Quem sou eu na fila do pão? Aqui estão as minhas redes sociais, o meu LinkedIn, o meu Instagram. Eu vou dar uma dica e aliás, vou dar um spoiler. Vai rolar sorteio de mentoria e sessão de terapia no final da palestra, quando eu pedir para vocês fazerem uma avaliaçãozinha lá no final, e eu vou divulgar nos meus stories do sorteio. Então, quem quiser concorrer, já aproveita e anota aí. Bom, gente, eu trabalhei 17 anos no mundo corporativo, desses 15 anos facilitando treinamentos lá no Nordeste, no Sudeste, aqui no Centro-Oeste, porque eu estou em Brasília, e desses 12 anos eu fui gestora direta de equipes, eu fui líder com 23 anos, tanto do RH quanto da área comercial. Eu sou comunicóloga de graduação da base e tenho 2 pós-graduações em psicologia e desenvolvimento humano. Uma em psicologia psicossomática, que estuda como as emoções podem afetar o corpo e nos adoecer de fato, mentalmente, fisicamente, e constelação sistêmica. E eu também tenho especializações em psicologia clínica, da abordagem centrada na pessoa, e em psicoterapia. Bom, eu tenho alguns MBAs em áreas que talvez vocês estudem, como administração, RH e economia, comércio e vendas, gestão de pessoas, mas o meu lugar de fala aqui, gente, não é esse lugar dessa pessoa que tem um monte de currículo, tá? O meu local de fala é de uma mulher, de uma estudante. Eu nunca parei de estudar. Eu entrei na faculdade ali com 19 anos, que eu precisei juntar dinheiro, mais de 1 ano, para poder entrar na faculdade, e eu não parei nunca mais. Então, pelo que vocês estão vendo aí, né, eu só estudei a vida toda para conseguir acumular esse tanto de coisa aí, e no meio do caminho, gente, eu tive burnout, eu tive síndrome do pânico, eu tomei remédio para depressão, eu tinha mais ou menos uns 25 anos de idade, numa idade não tão distante da de vocês. O Fábio está perguntando o que é a psicoterapia pela focalização. É uma psicoterapia da abordagem centrada da pessoa. Se você jogar na internet, você vai achar pelo nome em inglês Focusing, tá? É uma especialização para psicólogos e não psicólogos para trabalhar o processo de autoconhecimento pelas sensações do corpo, tá, Fábio? Super recomendo para quem está na área da psicologia e desenvolvimento humano.
Como eu ia dizendo, então, o meu local de fala é o local de uma pessoa que estuda muito e que, em alguns momentos, eu adoeci pelo foco, por querer estudar, por querer performar, pelo excesso de responsabilidade. Assim como vocês, né? Muitos de vocês, eu precisei trabalhar para poder pagar a faculdade e foi muito desafiador para mim, porque é difícil você tirar 7, sei lá, numa prova e você se conformar e não julgar que você não está dando o seu melhor, ter a pressão da família, em você ter que logo começar a trabalhar, além de ter que estudar, a própria rotina muito pesada, né? Então eu passei por essa jornada e depois de passar dessa primeira fase mais traumática que eu fui crescendo na carreira, eu continuei estudando e criei uma relação mais saudável com a gestão do tempo, com os estudos e com o trabalho. Então, eu vou compartilhar com vocês, claro, algumas dessas vivências através das falas que eu vou trazer, tá, gente? Bom, agora que eu me apresentei, a gente vai continuar falando de um dos temas super importantes aqui, e o próximo deles é falar sobre... Você lembra que eu falei que nós somos caçadores e coletores? Hashtag pessoas... seres humanos paleolíticos da época das cavernas? Pois é. Só que antigamente, quando a gente era caçador-coletor, e a gente caçava e coletava algo para sobreviver e para comer, a gente foi se modernizando. E hoje a gente caça desafios e coleta conquistas. Será que hoje, a vida que vocês estão levando e que eu levo, que todo mundo leva, a gente está procurando desafios e conquistando as coisas? Ou a gente está caçando uma super performance, as melhores notas, ser a melhor filha, o melhor filho, o melhor amigo, o melhor companheiro, e estamos coletando grandes frustrações? Eu diria que, no fundo, a gente perdeu a conexão com a nossa essência ancestral, e hoje a gente só quer performar, hiperconectividade, a gente só vai se frustrando no meio do caminho, né? E, para a gente conseguir se conectar um pouco mais, vocês viram que eu e a Vicky estamos com um fundo de tela diferente, que foi feito para vocês. E vocês escolheram lá no início um avatar que representa vocês. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o link no chat, essas imagens, para vocês mudarem o fundo de tela de vocês para quem quiser. E Vicky, se você quiser ou puder mandar no grupo de WhatsApp, se ficar mais fácil, pode ser também, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui, gente. Deixa eu voltar para vocês. Se vocês quiserem, ninguém é obrigado a nada, mas foi feito com muito carinho para vocês. Vocês podem fazer o download, baixar qual é o desse fundo de tela que você mais se identifica. E tem uma coisa legal da gente fazer isso, a gente aumenta o pertencimento, né? Uma coisa importante, gente, a falar sobre a saúde mental, é que o que mais adoece a gente é não pertencer. A gente entrar numa reunião e não ver a cara de ninguém, é um monte de silêncio e frieza, ninguém se conecta nem fisicamente, nem online. Então, esses fundos de tela são uma forma da gente se sentir minimamente pertencente a um grupo, tá? Então, aproveitem. Para quem não sabe onde alterar, eu coloquei aqui um print meu, bem engraçadinha, dizendo onde você altera. Se é a primeira vez que você vai tentar alterar, você vai nesses 3 pontos, depois vai clicar aqui em apertar, aplicar efeitos visuais, e depois vir aqui em plano de fundo. Você vai conseguir alterar o fundo da sua tela e a gente vai entender o quanto que a gente está conectado e está concordando no nosso modo de saúde mental, né? Gente, vocês sabem o que é um slogan, né? Um slogan é uma frase que gruda na gente. E eu queria que hoje fosse esse nosso slogan: saia da caverna para se conectar e se curar. Esse é o caminho, é o jeito que você vai melhorar a sua saúde mental. É quando você sair dessa caverna física ou emocional e se conectar com pessoas. Infelizmente, o mundo que a gente vive e a hiperconectividade fez a gente entrar dentro de uma caverna que não é aquela caverna da época do mundo paleolítico, sabe? É uma caverna diferente. A gente está muito fechado nos nossos mundos, nessa solidão emocional, seja da nossa família, dos nossos amigos, e isso é grande parte, do processo de adoecimento mental. Então, esse é um ponto que eu já quero começar a trazer para vocês. Só que eu falei uma coisa que talvez seja estranho para vocês, que é essa aqui, né? Se curar, Diana. Mas se curar de quê? Eu nem sei se eu estou doente. Gente, eu vou pedir licença, porque eventualmente eu vou tossir. Vocês são de Brasília, vocês sabem que é essa época do ano.
A garganta fica como, né? Então, vamos falar sobre cura. Falar sobre saúde mental é falar sobre cura. Curar não é você não sentir tristeza. Curar não é você não ter momentos depressivos. Curar não é não sentir um sentimento ruim, nem abatida, nem prostrado ou prostrada. Curar nada mais é do que você não viver em função de uma tristeza profunda e você não ser comandado pelas sensações ruins ou negativas. Então, diferente de uma gripe que cura 100% dos sintomas, quando a gente fala de saúde mental, não existe uma cura eterna e permanente. Pelo simples fato de que se você está vivo nessa vida de meu Deus, você todos os dias vai passar por alguma coisa que vai abalar a sua saúde mental. Então, curar não é não sentir sentimentos difíceis, é não viver em função deles. E o convite que eu faço para você aqui de sair da sua caverna e se conectar e se curar é pensar assim: eu preciso me curar de quem ou de quê? Geralmente, a gente precisa se curar da gente, do quanto a gente se cobra para ser perfeito, do quanto a gente nunca acha que o que a gente faz é bom o suficiente, do quanto a gente se mata para estudar, tirar as melhores notas, conseguir o emprego, ser promovido, mas parece que para a gente e para o mundo nunca é o suficiente. Então, o meu convite para você pensar sobre a sua saúde mental é: como é que você faz para sair dessa caverna e se conectar com outras pessoas e se conectar com você, com o seu corpo, com o seu autoconhecimento para melhorar a saúde mental? Então, a gente está falando sobre um tema e agora eu vou voltar e vou pedir que vocês atualizem a página de vocês, aquele mesmo link que vocês estavam ou vocês estão agora acompanhando pelo celular ou pelo computador, para vocês começarem a jogar. Eu não me lembro se agora já vai ter um jogo, mas eu já quero trazer um spoiler, que a gente vai ter um quiz e um jogo para a gente aprender jogando, tá? Então, podem atualizar a página e é o mesmo link da primeira vez. É só atualizar, mas deixa eu mandar de novo, caso precise, que não custa nada, não é mesmo? E aí, gente, seguinte, não saiam da tela do Mente, tá? Acho que vocês devem estar acompanhando aqui comigo, mas não saiam da tela do Mente, tá? E aí, podemos? Tá aí o link no chat, tá, gente? Vamos lá para a primeira. Coloca o seu nome, coloca o seu apelido. A gente vai ter um quiz com 4 questões para a gente aprender sobre saúde mental. E a primeira pessoa colocada do ranking, de cara, vai ter direito, se quiser, a uma sessão ou de mentoria profissional ou de terapia comigo. Então, já tá na roda aí um super presente para você, se você quiser. Se você não quiser, não tem problema, mas o primeiro lugar aí já está garantido. Então, vamos lá. Podemos ir? Tá todo mundo conectado ou falta mais alguém? Eu não sei quantas pessoas estão logadas, porque eu não consigo no Mente ver, então tem 26 pessoas. 26 não, 24 pessoas. 24? Então, simbora. Podemos ir? Tá todo mundo preparado? Então, bora. Atenção, gente. O problema da cultura workaholic é qual? Trabalhar e estudar demais sempre causa adoecimento mental? A competência associada a notas altas e horas trabalhadas? Ou cria um preconceito com quem busca equilíbrio e não só o dinheiro? Qual o problema da saúde mental? Peguei vocês! Vamos explicar isso aqui, galera. Trabalhar demais e estudar demais não causa problema de saúde mental. Ninguém adoece porque trabalha demais ou estuda demais. O como a gente trabalha e o quanto a gente estuda e que isso não está de encontro ou ao encontro, na realidade, do nosso propósito de vida e o desequilíbrio é que faz a gente adoecer. Então, tem pessoas que trabalham muito mais do que eu e nunca tiveram burnout. Tem pessoas que estudaram muito mais do que eu e também nunca tiveram. Qual que é a diferença? Então, não é a carga horária, é o como você lida com a frustração, se você alcança ou não os objetivos. Mas as 8 pessoas que acertaram aqui mandaram muito bem. O problema da cultura workaholic é porque você, estudante, e você, profissional, só é visto e valorizado como pessoa competente pela quantidade de tempo ou pelas notas que você tira, ou seja, quanto tempo você fica no trabalho ou no estágio, ou a nota que você tira. Então, a sociedade, do ponto de vista estrutural, criou um sistema de recompensas muito cruel,
onde se você dorme muito, você é preguiçoso, quando na realidade dormir é uma das coisas mais importantes para a saúde mental e para a vida. É como se você não trabalhasse ou não estudasse final de semana, você não desse o seu melhor. Isso é muito injusto. Esse é um problema estrutural que nos adoece do ponto de vista mental. E o outro que ninguém colocou é verdade. Quando a gente tem uma cultura workaholic de estude muito, trabalhe muito e só assim você vai vencer, a gente realmente acha que equilíbrio é um sonho e quem não tem foco só em dinheiro, em performance, acaba sendo julgado pela sociedade. Vejam que eu estou falando de saúde mental do ponto de vista de estrutura. Vocês todos que estão aqui são jovens, provavelmente muito mais conscientes do que eu fui quando eu tinha a idade de vocês. E quando a gente pensa em militar e a gente pensa em falar sobre igualdade, equidade, sobre uma política que funcione, a gente tem que lembrar que a gente está imerso num sistema que foi criado para adoecer a gente. E vocês agora, que estão no início da carreira, precisam, acordar cedo para não entrar nessa bad vibe aí, tá? E agora? Quem será que mandou bem? Quem será que mandou bem? Vamos ver aqui. Primeiro lugar até agora. Opa, empatou entre Vi e Fábio. E Audi, a Bill devia estar lá na palestra da Católica, né? E aí, Bill? Bora, Bill? Muito bom, parabéns, obrigada, gente, por quem participou. Vai ter mais 3 questões, então segura aí a onda, hein? Não sai da página, não. Eu acabei de explicar para vocês que a saúde mental tem o cunho de um problema estrutural, mas também tem o cunho de problemas de traumas pessoais e questões pessoais da gente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: você pode hoje estar vivendo questões de saúde mental que têm ordem familiar, de traumas do seu passado, da sua vida, da sua relação com seus pais, por exemplo. Ou você pode estar simplesmente tendo problemas de saúde mental devido à questão estrutural da sociedade que você está inserido e as expectativas que são criadas por você. Pode ser um, pode ser outro, pode ser os dois. A gente vive a sociedade do cansaço, e foi muito bom, porque depois que eu fiz esse slide, eu vi que eu escrevi errado. Era para ser sociedade do cansaço. Mas, na realidade, eu até deixei de propósito. A gente está na sociedade do cansado. A gente está muito cansado, né, gente? E, infelizmente, a gente está nessa cultura da glamorização do workaholic, né? Bonito você postar stories ou TikTok, ou sei lá o quê, dizendo que está se matando de estudar quando você deveria estar dormindo, ou trabalhando quando deveria estar se divertindo, né? E a gente precisa perceber, gente, que a gente está virando igual esse cara aqui, ó. A gente está virando um zumbi no computador, um zumbi no celular, um zumbi dentro da faculdade ou do escritório em busca dessa alta performance, né? E aí agora a gente vai para a próxima etapa, então simbora, prepara todo mundo aí, vamos ver quem vai arrasar, e dessa vez eu vou pedir que você escreva para mim. Se você pudesse ser uma outra pessoa que dá conta de tudo que a sua família espera, que os seus professores esperam, seus amigos esperam, o seu eu ideal, como você seria? Aliás, o que você deveria fazer? Escreve aqui para mim. O seu eu ideal, perfeita, hashtag sem defeitos, deveria fazer o quê? Enquanto vocês escrevem, vou falar por mim. Deveria ser mais magra, deveria ter menos ruga, deveria ser uma filha melhor, deveria ter tirado notas melhores da faculdade, deveria ter sido promovida mais rápido. O que esse eu ideal deveria ser, hein? Ah, deveria morar sozinha. Morar sozinha é muito bom. Pior é que eu sou, né? Como é que eu posso dizer? Eu não sou nem um pouco imparcial, porque eu amo morar sozinha. Deveria ser mais paciente, que mais? Ter mais foco, conseguir se dedicar mais em construir amor próprio. Eu amei isso. Deveria fazer mais atividade física, ganhar mais dinheiro, com certeza. Gente, o sedentarismo é um problema sério, né? A gente não sabe se a gente tem problema de saúde mental porque é sedentário, ou é sedentário porque está com problema de saúde mental, né? Deveria ter estudado na época certa e hoje teria um emprego, e aí dá uma dor, até uma culpa, né, quando a gente pensa nisso. Deveria conseguir aconselhar da melhor maneira possível todos que precisam de mim. Nossa, que difícil, menino, tu já tá se cobrando para suportar os outros. Tem arrimo de família e tem arrimo emocional, né? E não conseguir aplicar CNV com pessoas tão próximas. Amiga ou amigo ou amiga, não sei quem foi que escreveu isso. Deixa eu te contar um segredo bem aqui. Eu sou facilitadora de CNV há anos. Tu pensa que eu consigo usar CNV com meu marido, com a minha mãe? Não consigo. Fica tranquila.
Essa meta aí, amiga, é depois da meta, dobra a meta que você ainda não vai conseguir. Brincadeira. Eventualmente consegue, mas é bem difícil. Olha, essa pessoa falou que deveria dar conta de tudo, deveria ser mais estudiosa, deveria tocar sabe tocar violino, isso não tá bom ainda? Essa é a concepção do eu ideal. Já toca violino, mas tinha que ser melhor, né? O que mais? Deveria ser mais organizado, utilizar a agenda, deveria ter concluído os objetivos mais jovem, cuidar mais da saúde física e mental. Sim, eu também penso tudo isso. Deveria ser mais família, estudar mais, já deveria ter uma carreira consolidada, deveria ser mais magra. Nós, mulheres que estamos presas nesse sistema patriarcal, que os nossos corpos sempre são inadequados, é magra demais, é gorda demais, tá velha, o braço tá mole, é difícil demais, né? E a gente é muito tensa, né? Então você deveria ser mais relaxada, deveria ter tirado nota alta no Enem. Ixi, nem vamos falar disso aqui, não. E eu, que quando fiz Enem nem era obrigatório, e eu não passei na federal, e eu passei 1 ano e desisti da universidade pública, de tão frustrada que eu fiquei, porque eu não passei pelo Enem. Desisti, não tive resiliência para tentar de novo. Ser mais paciente com o ritmo da evolução, essa aqui, o mundo ideal dela, eu gosto, hein? Esse ideal aqui dá para chegar nele, não é impossível, não. E conseguir ajudar todos que precisam, né? Muito bom, gente. Obrigada por isso. Vocês viram aqui, lendo comigo, que todos nós acreditamos que a gente tem um ideal de alcançar alguém diferente de quem nós somos. E, às vezes, o problema disso tudo é que a gente confunde ambição com impossível ou ambição com não aceitação. Gente, essa é a fonte do adoecimento mental. Agora, eu quero que vocês olhem para esse cara, o homem das cavernas, que acabou de receber um espelho na mão dele. Esse cara vivia a vida toda achando que ele era uma coisa. Ele tinha uma percepção que ele era uma coisa. Ele é um homem das cavernas, né? E, de repente, ele ganhou um espelho. E nessa de ganhar um espelho, ele se olhou nesse espelho e ele não reconheceu a pessoa que ele estava vendo. De repente, ele olhou para o espelho e viu que o cara era muito barbudo, ou que o cara era muito gordo, ou que ele estava muito velho. Ele começou a olhar ao redor dele e ele não reconhecia em si mesmo aquela pessoa que ele achava que ele era. Infelizmente, o que acontece com a gente é que a gente tem um eu real, que somos nós, pessoas imperfeitas, cheias de limitações, impacientes, nem com a família a gente quer conversa, ou com vontade de desistir de tudo, e tem o eu ideal, que foram essas pessoas que vocês descreveram, que deveria ser mais paciente, amor próprio, deveria ter tirado nota maior, deveria ter focado nos estudos, deveria ser mais magra. Esse eu ideal, gente, ele só serve para uma coisa na vida, decorem isso, para ser idealizado. Esse ser ideal que vocês escreveram aqui, ele nunca vai existir. Porque no momento exato que vocês alcançarem isso que vocês escreveram que é o ideal, vocês vão criar um outro ser ideal, mais ambicioso, mais perfeito, mais equilibrado, e o resto da vida de vocês nunca vão aceitar o eu real, buscando incessantemente um ser inatingível, que é esse ser ideal, que só existe no mundo das ideias. Então, o processo de adoecimento mental, ele está totalmente ligado à não aceitação de quem você é de verdade com todas as suas limitações. Então, a autoaceitação, gente, é definitivamente a palavra autoaceitação e autocompaixão para você sair dessa caverna e se conectar sendo quem você é, com todas as suas limitações. Bom, dito isso, espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que é esse eu ideal e esse eu real. Outra coisa muito importante que eu quero trazer para vocês, gente, as doenças, elas são sintomas emocionais. Como assim, Diana? Então, vamos lá. Quando a gente tem uma gripe, o sintoma de uma gripe é o espirro ou a dor de garganta, que inclusive hoje a minha voz está prejudicada por causa disso. E a doença é a gripe. Mas quando a gente fala de saúde mental, esquece isso, rasga esse conceito, tá? Quando a gente fala de saúde mental, do ponto de vista da psicologia junguiana, da psicologia analítica, então vou trazer a fonte aqui do que eu estou trazendo da referência, a doença é um sintoma. Então, a depressão, o burnout, a síndrome do pânico e todas essas doenças mentais, elas são um sintoma de algo que não foi resolvido, que não foi visto, que não foi simbolizado no seu processo, desde que você se considera como gente. Outro ponto importante é a gente entender que a gente está
passando por um processo de zumbificação. Nós, incluindo a mim mesmo, estamos virando zumbis sem perceber. Então, quando a gente fala de síndrome do pânico, depressão, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno alimentar, burnout, olha, gente, para e pensa. Vocês acham que os homens das cavernas, de onde a gente vem, a nossa ancestralidade, quando eles trabalhavam com o que eles queriam, quando eles trabalhavam com um trabalho artesanal, quando eles seguiam um ofício que era vinda dos pais por amor, por propósito, quando eles não tinham que se vestir de um determinado jeito, quando eles não precisavam ser tão intelectualizados, quando eles não precisavam possuir e comprar tanto, nem performar, quando eles viviam em bando e dividiam tudo. Vocês acham que eles tinham essas doenças? Que essas doenças existiam naquela época? Não existia, gente. Porque tudo isso é um produto da sociedade, do avanço que a gente foi construindo enquanto seres humanos. Porque a gente parou de viver em coletivo, que a gente se esconde atrás das telas, e uma coisa leva a outra. Então é importante a gente perceber de onde a gente saiu e de onde a gente chegou e o que aconteceu no meio do caminho, que é o processo de adoecimento mental. E claro, eu não vou ser leviana, tem algumas doenças mentais que não têm origem no processo da sociedade ou do capitalismo. Tem, claro que tem. Processos mentais que as pessoas já nascem com uma lesão no cérebro. Mas aqui eu não estou abordando a doença mental, que é uma lesão cerebral, e sim que é um construto emocional, que vem da nossa psique, do nosso campo emocional. Esse é o tipo de doença mental que eu estou abordando aqui, para a gente separar, né, e não confundir as estações. Gente, eu mapeei para vocês 6 etapas do processo de zumbificação, ou seja, quando a gente começa a adoecer mentalmente e virar meio que um zumbi. Se liga nessas etapas e vai pensando qual é a etapa que você está. A primeira delas é quando você está com uma exaustão mental e física, um esgotamento total, não tem mais força para nada. A segunda é quando você começa a ficar muito negativo e pessimista e indiferente. Você já vai achando que isso vai dar errado, essa faculdade é uma bosta, eu não vou conseguir esse estágio, esse professor é ruim, minha mãe não entende, para que eu estou fazendo isso? Tá tudo errado. Depois você começa a ter uma baixa eficiência dos estudos. Suas notas começam a cair, suas entregas no trabalho não são as melhores. Depois você se isola socialmente, você não quer se conectar com ninguém, nem fisicamente, nem online. Você simplesmente tem preguiça. O que muitos de vocês estão experimentando aqui, o efeito manada. Ninguém liga a câmera, está todo mundo cansado, com preguiça, com um esgotamento mental, né? O ponto número 5, a gente tem alteração de humor. Depois que a gente se isola, a gente começa a ter um humor que é uma montanha-russa. Tem dias que tu tá muito bem, tem dias que tu tá muito mal. E o sexto é o colapso. Quando a tua imunidade tá no chão, tu adoece por tudo, teu intestino tá uma zona, tua pressão tá muito alta ou muito baixa. Ou simplesmente você tem crises de ataque cardíaco, uma aceleração muito grande do coração, vai baixar no hospital, faz um monte de exame e descobre que não tem nada. Você começa a colapsar mesmo, tá? Esse é o processo que eu chamo de processo de virar zumbi, tá? Então, gente, o caminho para a gente sair desse processo é simples, mas não é fácil. Ele é simples, mas ele não é fácil. A gente tem que sair dessa caverna que a gente se fechou, não só dentro das nossas casas, mas dentro de nós mesmos, porque a rede de apoio, as pessoas que vocês amam, as pessoas que amam vocês, são a fonte para vocês se reconectarem com esse lugar ancestral da tribo, de onde a gente vem e de onde a gente nunca vai sair. Nós somos um bicho totalmente biopsicossocial, espiritual. A gente precisa estar conectado com a bio, com a natureza. Sair de casa e, sabe, abraçar uma árvore, bem tilelê. E é isso, é sobre isso, né? A gente é um bicho psico, a gente precisa de terapia, a gente precisa ouvir, a gente precisa de amor, a gente precisa de espiritualidade. Tudo isso que eu estou falando, gente, são estratégias para vocês cuidarem da saúde mental de vocês. E aí, agora a gente vai para mais uma pergunta do quiz. Entra todo mundo aí, rapidão, para a gente ir para a segunda pergunta. É a segunda pergunta do quiz essa. Vamos ver se vocês estão manjando de estresse? Agora a gente vai falar de estresse. Agora a gente vai falar de estresse. E depois a gente vai falar, inclusive, de depressão, hein, gente? Fica comigo aqui, porque pensa 10 anos de terapia em 1 hora de palestra. Simbora? Simbora. Então, vamos lá. Atenção, gente. Sejam rápidos, porque acho que só está 15 segundos cada perguntinha. Sejam rápidos, mas respondam certo, hein? Partiu? Podemos? Então, bora.
Quando eu colocar a primeira, não dá para entrar mais. Então, quem que tiver aqui, já atualiza aí e bora. Massa. Opa. Oxi. Oxe, vocês responderam a segunda e eu não vi? Eita, foi direto para 3 aqui. Ah, não, vai agora. Agora vai. Agora vai a 2. O que é estresse, gente? Aê, Brasil! É sobre isso, hein? Estamos muito espertos. Muito bom, gente. É isso. Estresse nada mais é do que reações consequentes de um esforço de adaptação. O estresse não pode ser eliminado, porque se você eliminar o estresse, você está morto de coma, não tem como, o estresse te mantém vivo. É super importante ter estresse, tá? E definitivamente não é a única coisa que adoece a gente mentalmente, né? Agora vamos ver quem mandou bem nessa. Quem será que ganhou, hein? Eita, Brasil, tô achando que foi a Vi. Muito bom, Vi. Olha, a Vi passou por 30 pontos da Emily e a Lorena tá ali, ó, cheirando as duas. Parabéns, Vi. Emily e Lorena. Agora sim, vamos para a terceira, Brasil. Bora. Questão 3, ainda sob estresse. Essa vocês não sabem a resposta, vocês vão chutar, tá? Então relaxa e vai. Vai na intuição. Um própolis, né, gente? Porque não tem como. Todo mundo foi. Caraca, difícil esse, hein? Esse é difícil. Uhul! O mais importante é que a gente entendeu o conceito, Brasil. Galera, o de-stress e o stress são formas de estresse vivido de maneira diferente, de acordo com o repertório, a história de vida, os traumas, os perrengues que cada um leva na vida, tá? Então, não são tipos de estresse que vêm do trabalho e do estudo, são tipos de estresse da vida, e não é todo estresse que faz bem. Agora vamos ver como é que ficou o nosso ranking. Vamos ver se alguém ganhou da Vi, que a Vi tá arrasando. Mas pode ser que alguém tire esse reinado dela. E tirou. Emily, muito bom, Emily. Emily, Lorena e Ashley. É assim que fala? Emily, Lorena e Ashley. Cadê vocês? Meninas, vocês podem ligar o microfone só para eu ouvir a voz de vocês? Dá um ru aí para eu saber quem são vocês. Dá um ru aí. Oi, oi. Ai, tá aí a do violino. Maravilhosa. E cadê a Lorena? Oi. Lorena, nome. Oi, Lorena, tudo bom? Parabéns. E o terceiro lugar, Ashley, é assim que se fala, é, gente? Cadê você? Dá um oi aí. O Fábio tá dizendo que não quer brincar, não, que tá em último. É assim mesmo, Fábio. Tem dias que a gente ganha, tem dias que a gente perde. Resiliência até aqui, né? Meninos, parabéns, tá? Acho que a gente tem mais só uma pergunta. Vamos ver o que rola. Então, bora. O que a gente vai falar agora? A gente vai falar desse monstro aqui, o estresse. Às vezes, a gente vira um monstro quando está estressado e, às vezes, a gente acha que o estresse é um monstro. Quando, na realidade, gente, o estresse nada mais é do que uma adaptação. Só isso. O estresse não é nosso inimigo, ele é um recurso necessário para a nossa sobrevivência. Agora eu quero que vocês pensem na pandemia, no estágio que vocês têm que conseguir ou têm que finalizar, no TCC, para quem ainda tem que fazer TCC, porque eu sei que hoje não é obrigado, mas eu sofro até hoje que eu queria ter nascido nessa época do ano, da vida, das faculdades que não obrigaram a ter TCC, porque eu tive que fazer 5 TCCs na vida, gente, até hoje estou traumatizada com isso. E, obviamente, a adaptação ao trabalho. O que eu quero dizer com isso? Lidem com o estresse como um recurso natural de que tudo que for novo na vida de vocês, tudo que for diferente, o início de um namoro, o fim de um namoro, morar sozinha, morar com os pais, um novo trabalho, fazer uma prova, fazer um TCC, lidar com a pandemia, tudo que é novo
requer uma adaptação e, por consequência, gera um estresse. Agora eu vou contar para vocês as 3 fases do estresse. Atenção para vocês fazerem um autoconhecimento e entender em que fase vocês estão. Tá vendo essa moça aqui? Ela tá fantasiada de carnaval de zumbi. Metade carnaval, metade zumbi. O que acontece? A primeira fase do estresse, a gente chama de reação de alarme. É quando você já está estressado mais do que você deveria estar, ou seja, deixou de ser saudável, e você começa a sentir um alarme. Só que você está meio a meio. Você está meio zumbi, meio ser humano. Você não está ainda assim, tipo, no último estágio. Você não chegou no processo zumbi completo, lembra? Está no início do processo zumbi. Então, você está meio bem, meio mal. Nessa fase, você já tem o seu sistema nervoso autônomo produzindo e liberando uma série de substâncias, de hormônios, por esse eixo que está escrito aqui, o hipotálamo, hipófise, adrenal, que para vocês não importa saber o nome. É apenas para vocês perceberem que o estresse, ele percorre um caminho real dentro do nosso organismo que libera, por exemplo, o cortisol, que é conhecido como hormônio do estresse, né? Aí vamos supor que você brincou de carnaval, pulou, se fantasiou de zumbi e não deu a menor importância. Ah, isso não é nada não, deixa pra lá, depois eu vejo, isso é frescura. Aí você entra na segunda fase do estresse, que é a resistência. Igual essa moça aqui, ó, tá fumando o cigarrinho dela e tá pensando assim, fumar não faz mal, não tem nada, eu tô bem, eu tô 100% saudável, conheço gente que fumou a vida toda e não teve nada. Só que assim como o cigarro, o estresse, ele age de maneira silenciosa. Quando você menos espera, o bicho pegou e às vezes nem tem mais volta. Quando você não liga para o seu estresse e não cuida, fazendo terapia, meditação, respiração, cuidando da alimentação, você começa a ter sintomas como hiperatividade, fadiga mental, muita dificuldade para se concentrar, perda de memória, você sente o seu coração sempre batendo de uma forma descompassada, sua pressão sobe, sua pressão cai, e você começa a gripar e ter um monte de questões de sabe aquelas gripes, aquelas doenças que vão e voltam? É quando você já está no meio do caminho, tá? Você já está persistindo e o estresse não está sendo tratado como deveria. E por fim, se você não cuida, gente, acontece isso aqui, exaustão. Quem assistiu algum filme zumbi ou série sabe que só tem um jeito de matar um zumbi. Qual é? É cortando a cabeça, né? É o único jeito. Então, a exaustão, gente, é quando o estresse, a gente perdeu a cabeça completamente. É quando o nosso corpo chega no esgotamento total. É quando você literalmente pensa até em desistir das suas coisas. É quando você completa o ciclo. Uma coisa muito importante a falar sobre isso, gente, é que o melhor caminho para vocês nunca deixarem chegar nessa etapa é o autoconhecimento. Ah, o fogo mata também, é verdade. Ah, é verdade, menina, eu assisti, eu tô a louca agora da... Eu só falo, eu nunca chamo de Casa do Dragão, eu chamo de Mar do Dragão. É. Muito bom. Então, como é que você faz, Di? Mas como que eu faço para não deixar chegar nessa etapa? Bom, gente, o primeiro de tudo é vocês olharem para esse ciclo e tudo que eu mostrei e trabalharem o autoconhecimento e levar muito a sério o feedback do corpo, tá? O corpo de vocês é o maior feedback que existe em real time, se você está bem ou não está na sua saúde mental. Então, deixa eu contar uma coisa para vocês. O nosso cérebro, ele processa os problemas de saúde mental tempos depois que o corpo deu o sinal. Então, quando você tem aquele piriri, aquela dor de barriga antes de uma prova, antes de uma discussão, ou você tem uma gripe que nunca vai embora, quando você começa a ter esses sintomas, significa que o seu corpo está te dando um oi, vem cá, tem algo errado aí. Só muito tempo depois que você pode sentir tristeza, frustração, medo ou angústia. Então, os sentimentos, eles são elaborados no campo mental, mas o corpo, ele já mostrou para você há muito tempo, porque o cérebro demora para entender. O corpo não, meu bem. O corpo nunca mente. Então, a dica aqui da saúde mental, para você entender em que momento você está, é você se tocar e acompanhar os seus sintomas físicos para cuidar e não deixar chegar nesse momento aqui, ó, de perder a cabeça literalmente. Então, o eustress é um evento vivido, só que você acredita que esse estresse te levou a uma superação e um triunfo e você venceu. O distress é aquele estresse que é vivido como algo que só foi ruim. Você não consegue ver nada de bom, nada de positivo, só foi ruim, só foi tragédia. O que muda, se você viveu um eustress ou um distress, é a forma como você atribui significado para aquele evento.
olha que coisa importante que eu estou contando para vocês. A mesma pessoa, o mesmo ser humano, pode passar pela mesma doença, pode passar pela mesma tragédia, e a forma como ela enxerga o que ficou de bom ou não daquele estresse é que faz ela adoecer ou não. Então, gente, isso é muito importante vocês significarem, entenderem que o estresse nem é bom nem é mal. É o jeito que vocês veem um ganho ou um aprendizado que muda a reação de vocês. E aí, agora a gente vai para a última pergunta, para a gente descobrir quem vai ganhar de cara essa sessão comigo aí. Então, todo mundo aqui? Podemos ir? Então, bora. Ah, não, não é a tela. Calma, gente, agora sim. E aí? Depressão, ansiedade e estresse. O carro da pamonha. E aí, gente? Tananana. Muito bem. Cara, vocês estão mandando muito. É isso mesmo, gente. Esses 3 pilares, depressão, ansiedade e estresse, são, na realidade, sintomas e também doenças. São as duas coisas. Não são só sintomas nem só doenças. Agora a gente vai ver quem ganhou number one, que vai brilhar ganhando, se quiser, obviamente, a sessão de mentoria. Quem será, hein, gente? Foi a Emily. Parabéns, Emily. Emily, cadê você? Eu vim aqui. Ai, a nossa tocadora de violino, Emily. Dá um oi aí, Emily, pra gente ouvir tua voz. Ai, tá no ônibus, bichinha. Passa vergonha no ônibus, amiga. Tem problema não. Oi, gente, eu tô muito feliz. Muito bem, valeu a pena, bichinha. No ônibus, gastando pacote de dados aqui, valeu a pena, Emily. Se você quiser, então, a sessão de mentoria e terapia já é sua, tá bom? Depois você basta falar comigo, que inclusive eu tô lá no grupo do WhatsApp, é fácil de me achar. Bom, galera, vocês estão mandando as perguntas de vocês aí? Mandem as perguntas, porque eu vou responder as perguntas de vocês. A gente vai estender só mais 7 minutinhos. Como a gente deu 10 minutos de tolerância, eu vou usar esses 7 minutinhos porque eu sou dessas. Deu tolerância, eu quero usar o tempo depois. Eu quero minha 1 hora, dona Vicky, não me roube 10 minutos de jeito nenhum. Bora lá, gente. Simbora. Agora vamos falar desse tema polêmico, que é depressão, estresse, ansiedade. Gente, galera, eu vi gente levantando a mão. Faz um favor para mim, por favor. Escreve a tua pergunta ou teu comentário no chat, que aí eu consigo responder, tá? Vamos falar dessas 3 categorias. A primeira delas, vamos falar sobre depressão. Eu estou colocando essa Mona Lisa zumbi para trazer a referência sobre que quem gosta de passado é museu. E que a depressão tem uma conexão com essa história do passado mal resolvido na nossa vida, gente. Olha, a depressão, do ponto de vista emocional, do ponto de vista junguiano, é o excesso de passado. É quando você está muito apegado a coisas mal resolvidas do passado. Às vezes é um rancor de pai ou mãe, às vezes é uma raiva ou não perdoar o seu irmão, pessoas importantes da sua vida que prendem você no passado e fazem com que você não consiga viver o presente nem para o futuro. Tirando essa interpretação junguiana, também a depressão, aliás, essa interpretação em relação ao passado, tem uma outra forma de ver a depressão como uma alta pressão e uma alta pressão, com L e com U. A alta pressão da sociedade, do sistema, da família sobre você ter que dar conta do impossível, e a alta pressão de você para com você mesmo em ter também que nunca é o suficiente, você nunca é bom o suficiente, por aí vai. Quando você tem uma alta pressão da sociedade, uma alta pressão sua, o que acontece naturalmente? Uma coisa chamada depressão, que quer te contar que você precisa ir para dentro. Como se todo mundo de fora fizesse pressão para você ir para dentro. Então, a depressão, desse ponto de vista da psicologia analítica, é um sintoma que você vai interpretar como uma necessidade de ir para dentro de você, porque tem muita pressão, uma alta pressão sendo exercida sobre você, ou você com você mesmo, ou de outras pessoas, e que eventualmente vai ter uma conexão com coisas do passado que não foram cuidadas. Ao mesmo tempo, um grande e importante adendo.
Quando você vive esse processo reiteradamente e não cuida, vai causar, sim, uma doença que vai causar uma mudança neuroquímica no seu cérebro. E é por isso que existem remédios antidepressivos que vão ajudar a trabalhar essas serotoninas e todas as ocitocinas e todas as coisas que a gente precisa trabalhar no cérebro. Mas, gente, um dado importante. Mais de 90% das pessoas que procuram psiquiatras para tomar remédio antidepressivo, eles não têm alteração química no cérebro. É totalmente emocional. Então, por isso, a gente tem que olhar para a depressão desses dois lados, tá? O estresse, vocês já descobriram, é simplesmente uma adaptação mal sucedida ou bem sucedida de um evento. E, por fim, a ansiedade nada mais é do que o processo de zumbificação devido ao uso das redes, o conteúdo, a informação, a alta conexão, a hiperconectividade que a gente vive desde o advento da internet. Eu vou trazer a ansiedade aqui ligada a esse tema, porque é um tema muito atual, e a gente que curte rede social, eu pelo menos curto, às vezes não tem ideia do adoecimento mental oriundo do uso das redes e da hiperconexão na internet. Gente, a ansiedade, ela é caracterizada pelo excesso de futuro. E é caracterizada pela preocupação, a ocupação prévia com coisas que nem são importantes e você nem tem ideia se vai acontecer. A ansiedade nada mais é do que um sintoma, um comportamento, um estado de espírito de você nunca estar no momento presente, sempre preocupado com o que você vai fazer, com o que você vai falar, com o que acham de você, com a nota que você vai tirar, com o estágio que você não vai conseguir, sempre com previsões trágicas de tudo que vai dar errado na sua vida. E quando a gente está hiperconectado, consumindo milhares de conteúdos, fake news, com medo da gente perder alguma coisa que está acontecendo, não tem como ter saúde mental. A gente vai ficar ansioso. Então, gente, o processo e as redes sociais e o uso da tela e o tempo de tela vai causando danos no nível cerebral, para vocês terem ideia. A gente vai literalmente danificando o nosso corpo, o nosso cérebro, nossa mente, de tanto fazer exposição para a tela de computador, de celular. E muitas pessoas passam por adoecimento mental ligado a isso aqui, ó, síndrome do pensamento acelerado e o FOMO, o Fear of Missing Out, que é o medo que a gente tem de perder uma notícia. Então, imagina alguém dizendo, você viu aquela thread? Você já fez aquela trend? Você viu no TikTok? Não, eu não uso TikTok. Como assim você não usa TikTok? Ah, eu saí do Instagram, mas saiu do Instagram? Não. E aí parece que como você faz escolhas de ser uma pessoa menos conectada, tem um problema contigo, né? Tu tem um defeito de fábrica aí. Então, esse medo que a gente tem de não acompanhar as coisas faz a gente ficar ansioso e a gente vai adoecendo sim. Já existem muitas doenças que são oriundas da nossa geração que tem a ver com isso. Então, gente, se eu pudesse dizer para vocês, a maior estratégia de todas para cuidar da saúde mental é equilibre o uso das redes sociais, diminua o consumo, não fique ansioso se você não der conta e não souber das coisas, e tenha orgulho de se auto-intitular ignorante, porque você não tem que dar conta de tudo, você não tem que estar em todas as redes, você não tem que responder o WhatsApp assim que a pessoa manda, você não vive em função da agenda dos outros, a sua agenda deveria ser prioridade. E aí, o nosso mantra é, saia da caverna para se conectar e se curar. Por quê? Se você desconectar um pouco desse mundo para se conectar com o seu corpo, você vai ter um feedback. Se você sair um pouco dessa caverna digital para ir para o mundo real, você vai se curar em níveis inimagináveis. E aí agora, a gente está caminhando por fim, e eu vou responder as perguntas que vocês mandaram, mas eu tenho 2 pedidos. Se vocês gostaram dessa palestra, se vocês gostaram do que vocês ouviram, é muito importante para mim que vocês me deem um feedback. Então, eu vou mandar para vocês 2 links. Um link é para você responder só isso, de uma nota de 0 a 10, você indicaria essa palestra para alguém, que para mim é muito importante. E o outro link é para vocês concorrerem a sessões de mentoria ou terapia comigo. Então, a gente já tem a Emily que já garantiu, e eu vou mandar aqui para vocês esses 2 links. Eu vou divulgar domingo no meu Instagram as pessoas que foram sorteadas, e aí eu vou saber pelo seu nome, porque é aquela avaliação do Google, das 5 estrelas. Então, quando você comentar, vai ter o seu nome, eu vou divulgar lá, e você vai me acompanhar e vai ver. Então, eu vou agora descompartilhar isso aqui, mandar para você o link. Vicky, tem algum pergunta ou comentário que a galera fez aí para eu responder? Galera, ó, eu mandei aqui o primeiro link, que é a nota da palestra, que é para vocês darem a nota de 0 a 10, e estou mandando o link do avaliação na Google. A avaliação da Google é essa que vai dar para vocês
o sorteio de mentoria. Então, cliquem nos dois, me ajudem. Enquanto isso, eu vou responder as perguntas. Manda lá, Vicky, o que rolou? A Vitória, minha xará aí, ela fez uma pergunta logo atrás do link que você enviou. Dá uma olhadinha. Você quer que eu leia ou... Não, eu leio. Era só se eu não conseguisse ver. Beleza. A Vitória colocou, eu sei que aplicar os fundamentos da CNV e da inteligência emocional são mais complicados em pessoas próximas à família, mas eu tenho uma dica, fico impressionada e gostaria de saber o porquê dessa barreira. Claro, Vitória, é o seguinte, a nossa família, as pessoas que têm o mesmo sangue que a gente, consanguíneo, né? A gente carrega delas muito mais do que memórias e lembranças. A gente carrega os traumas e os afetos no nível inconsciente. Eu não sei se vocês sabem, mas 80% do nosso conteúdo psíquico a gente não acessa, é 100% inconsciente. A gente só tem consciência do que a gente quer, sente, ou por que a gente sente as coisas pelas pessoas de 20% do nosso conteúdo. Eu estou querendo dizer que, literalmente, nós somos grandes ignorantes sobre o que a gente sente, por que a gente sente pelas pessoas. Tá tudo muito rebaixado no nível que a gente não acessa, tá inconsciente. E as pessoas da nossa família, a gente tem esse vínculo, digamos assim, a gente tem muitos afetos e conexões com essas pessoas da época que você estava no útero da sua mãe. Então, você não vai lembrar. Um outro ponto importante é que a maior parte da nossa personalidade ela é constituída até mais ou menos os 3 anos de idade, na época que a gente ainda não fala, a gente é só um bebê. Então, a gente não tem memória do porquê que a gente tem raiva de uma pessoa. Às vezes, a nossa mãe viu a gente chorando no berço muito tempo, não pegou no colo, e aquilo virou um trauma que a gente carrega até hoje, e a gente nem sabe por quê. Então, é muito mais difícil, Vitória, a gente ter centramento, se conectar, aceitar, ser não violento com pessoas que a gente tem um histórico pregresso da primeira infância, porque a gente guarda sensações, emoções e traumas com essas pessoas que a gente não lembra. Então, acaba que quando a gente vira adulto, a gente tem muita dificuldade de ser empático, compassivo. O ponto é, não importa se a gente não sabe por que a gente não consegue oferecer empatia ou inteligência emocional para as pessoas da nossa família. A gente precisa trabalhar uma coisa que é a aceitação, de que são essas as pessoas que trouxeram a gente no mundo, e é isso. Quando a gente aceita a gente e as pessoas e as diferenças delas, a gente para de tentar mudar os outros. Isso ajuda muito. Quando eu desisti de tentar mudar as pessoas ao redor, eu parei de ter conflito nesse sentido, tá, Vitória? As minhas redes sociais, eu vou colocar aqui, @DianaSoaresSA, que é o meu Instagram, tá, gente? O que mais? Tem mais alguma pergunta? Opa, boa noite, Diana, tudo bem? Quem tá falando aqui é a Júlia. Manda. Fiz uma pergunta no chat, acho que antes da Vitória, e é uma pergunta que talvez seja ingenuidade minha, sabe? Mas é uma questão que eu sempre discuto bastante com o meu pai até. Como é que a gente faz para poder vencer nesse sistema capitalista sem passar por essas fases de zumbificação? Porque, querendo ou não, isso é muito exigido da gente. A gente, sei lá, para passar numa prova, você precisa estudar. E eu sei que tem pessoas que têm facilidade e pessoas que não. Mas o sistema não está nem aí para quanto tempo, o tempo de aprendizagem que você demora para ter ou não, as suas facilidades, as suas soft skills, enfim, quanto tempo você vai demorar para ter essas habilidades, ninguém liga para isso. As pessoas, elas querem que você tenha o resultado, né? E aí, como é que a gente faz para poder conciliar os dois? Tentar encontrar o sucesso sem virar um zumbi? Porque é realmente muito difícil, cara. Essa é a pergunta de R$1 milhão, hein? Não sei se eu tenho competência para responder. Vamos lá. Vou ir tentando respondendo aos poucos, que é uma pergunta bem ampla, né? Ju, primeiro, obrigada pela sua pergunta. Obrigada por ligar a câmera. Vamos aqui fazer a nossa tribo, cuidar dessa saúde mental. Precisamos de mais olhos nos olhos, né? Ju, eu acho que tem um ponto que é o seguinte. Uma vez que a gente está imerso nessa sociedade, a gente não tem escolha, é tirado de nós um nível certo de autonomia, de fazer escolhas que sejam radicalmente diferentes com o meio que eu estou inserida, tá? Então, eu acho que tem uma parte dessas que é o luto.
que é você conscientemente se dar conta de que você vai se frustrar e não vai conseguir fazer as escolhas que você gostaria e colocar consciência nesse luto por isso. E sentir muito e se dar o direito de ficar triste, frustrada, com raiva, não negar esses sentimentos, porque você tem direito a sentir tudo isso e se revoltar e não tentar ser a boazinha, não flexibilizar demais, não se corromper e não ir 100% na onda das expectativas dos outros. Então, tem uma coisa que é reconhecer que você quer fazer diferente e fazer o seu melhor, e também reconhecer e enlutar, né, do verbo luto aí, que nem é um verbo, mas a gente vai dizer que é, de ter algumas coisas que você não tem autonomia, né, devido, sei lá, à expectativa dos seus pais, alguma coisa do tipo. Então, eu acho que tem um ponto que é o adoecimento mental, Ju, e o sofrimento crônico das pessoas que têm a minha idade, ou bem mais velhas, e são muito doentes mentalmente, é porque elas passaram a vida inteira cedendo. A vida inteira, mesmo depois de adultas e mesmo depois da independência financeira. Então, eu acho que tem uma fase, que é bem essa fase adolescência, início da fase adulta, que você não tem autonomia financeira, que você vai viver o luto de ter que algumas coisas que você não quer para conseguir ter independência financeira. E o maior adoecimento vem, e eu falo como terapeuta, porque eu tinha clientes que têm a idade da minha mãe. O maior adoecimento não vem nessa fase específica, vem depois que você sai da casa dos pais, continuar atendendo a demanda deles, ao invés da sua, já que você já tem idade e dinheiro. Então, esse é um ponto. Então, eu acho que tem uma fase de é foda mesmo, e você vai administrar essa tristeza. E tem uma outra coisa bem importante que eu quero te contar, Ju, que é o conceito de personas. Você não é, Ju, dentro de casa, a mesma pessoa que você é na faculdade, nem no trabalho, você nunca vai ser. Então, tem uma coisa que a gente chama que é... Ô, Vicky, tu tem que me falar sobre o horário, até onde eu posso ir, tá? Tranquilo. Bom, eu vou tentar finalizar a gravação, vamos deixar para 6h20, e aí se você quiser continuar com o pessoal, fica à vontade, tá bom? Tá bom. Beleza, fechado. E aí, Ju, tem um conceito de persona que é o seguinte: para sobreviver em sociedade e a gente não colapsar, e não, sei lá, sabe, vender a nossa arte na praia, e não ter vínculos sociais, não ter conforto, não ter luxo, não estou criticando quem faz isso, eu estou usando só o estereótipo, né? Você vai ter que construir as personas que você vai ter em cada situação da vida para suportar isso. Então, se você for na linha, que eu já fui no passado, dizer assim, eu sou muito autêntica, eu vou me vestir no trabalho, igual como eu me visto na balada, igual eu não vou usar salto, eu não vou maquiar, sabe assim, militando, sem ter flexibilidade nenhuma, você vai sofrer muito. Então, eu te aconselho o seguinte, você entender quem é a sua persona como filha, que vai ser uma filha que vai militar, que vai questionar, que vai problematizar, e entender quem vai ser a sua persona no campo profissional, que vai ser um pouco menos rígida, um pouco menos problematizadora, um pouco menos militante para você conseguir sobreviver nesse sistema. E quando eu digo um pouco menos, é só um pouco menos, não é para você abrir mão da sua essência, mas é para você entender que você vai precisar assumir personas diferentes como se fossem máscaras, não no sentido ruim, no sentido positivo, sem abrir mão da essência. O que é uma máscara? É uma coisa momentânea. Eu coloco para ir naquele lugar, conviver, me conectar, tiro aquela máscara e volto a ser quem eu sou, né? Opa, alguém compartilhou sem querer aí. E eu nem sei mudar isso aqui. Oi, Cláudio, tudo bom? Amigo, eu falei com a Veridiana, né? E ela falou para falar contigo, me perdoe a hora. É só Cláudio, para eu já deixar registrado aqui para a gente fechar Como é isso que na tira segunda, isso, hein, tá bom? gente? Com Acontece, relação gente. à transferência do acém moído. Voltou. Bom, Júlia, dei o meu melhor. Espero ter respondido pelo menos uma parte. Respondeu um pouquinho, obrigada. Mais uma última pergunta aí, gente. Júlio, vai lá, Júlio. Opa, valeu, Diana. Eu vi que você falou na palestra inteira, na verdade, não diretamente, mas focando para isso, em autoconhecimento. E como isso pode confortar ou fortalecer mentalmente para que não seja, não diria afetado, mas menos afetado
na situação política, social, familiar e pessoal. Como o autoconhecimento pode fortalecer essa não doença, esse não problema mental, por assim dizer. O autoconhecimento, Júlio, é uma prevenção, e o autoconhecimento é a cura que você vai encontrar para o que você está vivendo. Vou te dar um exemplo. Não adianta, vou te dar o exemplo do psicólogo e do psiquiatra, tá? A maioria das pessoas, quando tem um problema de saúde mental, elas tendem a procurar uma solução exógena, externa a ela, que é um psiquiatra e um remédio, para fazer algum tipo de modulação orgânica, né? Ou seja, as químicas do corpo. E aí ela vai e toma esse remédio. Esse remédio vai trazer um efeito positivo ou não, dependendo do que ela está tomando, e vai, de alguma forma, anestesiar um sofrimento emocional enquanto o remédio faz efeito. E, às vezes, a pessoa sai do tratamento medicamentoso e tem um momento de melhora. Mas aquele conteúdo que gerou a doença, que não começou quimicamente no cérebro, ele começou no fundo emocional. Então, a solução para um problema de fundo emocional é a solução emocional, não é a solução medicamentosa. Então, não adianta eu dar um remédio para tratar um sintoma físico, uma vez que a causa do sintoma físico foi de fundo emocional. Então, o autoconhecimento é o processo que corre em paralelo a qualquer tratamento de saúde mental, porque a fonte do adoecimento tem que ser entendida. Então vamos lá, eu estou com burnout. Vamos dar exemplo, Júlio, do burnout, que eu tenho um local de fala, que eu já tive, né? E já trabalhei com muitas pessoas que tiveram. O burnout, ele tem o estopim dele, ele é o trabalho, ele é a relação com o chefe, ele é a relação com a empresa, é o fit cultural e por aí vai. Aí a pessoa toma um ansiolítico para trabalhar aquele momento de ansiedade. Aí ela toma um remédio para dormir, um remédio para acordar, e ela volta a trabalhar. Mas o que causou adoecimento? Não foi a empresa, a relação, sei lá, com o chefe, vamos dar